para apresentarmos ao Senhor e aos teus santos um culto de louvor, um culto de adoração. Agradecemos por tanto e por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que fizeste na história dos homens, por tudo que fizeste na história das religiões, por tudo que fizeste na história desta igreja apostólica, porque o Senhor nunca abandonou essa humanidade, nunca abandonou a tua raça humana, filhos teus criados à tua imagem e semelhança. Por isso venhamos prestar ao Senhor, esses teus santos, esse culto de louvor e adoração. Usa esses teus santos, Pai, para falar ao nosso coração, para falar à nossa alma, para nos ajudar a entendermos esses recados, essas mensagens publicadas a cada boletim, a cada final de semana que nos é mandado, que nos é ensinado, para nos preparar para os céus, Pai, como santos, como anjos, para despertar esses santos e esses anjos que já estão dentro de nós, porque fomos criados à tua imagem, à tua semelhança. E assim, Pai, contando com a tua direção e a direção desses teus santos, nós muito te agradecemos. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, em nome da nossa santa e querida avó Rosa, em nome dessa igreja apostólica, da sua direção, em nome do nosso santo e querido irmão Aldo, desde já, Pai, a nossa sincera gratidão. Amém. Oh
Eu hoje vou falar com Deus. Eu vou falar com Deus em minha oração. Vou pedir a Deus mais de sua santa unção, que é tudo para mim. Eu vou falar com Deus assim. Deus meu, o céu é tão glorioso. Nele tudo é maravilhoso. Oh Deus, o mundo é tão mau. E o caminho difícil mas eu te peço, fortalece, meu Deus, a minha fé. Dando-me coragem e sabedoria para vencer as lutas de cada dia. Quero sempre confiar no teu poder para saber do mal me defender. Ajuda-me a ser santo, justo e fiel. Sim, ajuda-me a ganhar o reino do céu.
Senhor Deus. Ai, bendito celestial, glorioso, de amor sem igual. A ti toda a minha gratidão, porque ouviste a minha oração. A Jesus e a Santa Borrosa, eu agradeço também para sempre. Amém. Amém.
dia salvação. Um pedacinho do hino ele fala: abre hoje o teu coração. Abrir a cabeça, abrir a mente, abrir a razão para aceitar essa salvação. Para aceitar tudo isso que essa igreja tem nos trazido dos céus. Que esse santo nos tem deixado como herança. Nós vamos falar sobre os apóstolos hoje, mas deixa eu adiantar. Os apóstolos ouviam a doutrina de Jesus, nem sempre entendiam a doutrina. Tinha vezes que não entendia nem as parábolas de Jesus. E depois da ida do Mestre aos céus, quando eles abriram o coração, realmente, se abriram para a salvação, se abriram para a evolução que Jesus trouxe. Alguns rejeitaram, alguns resistiram, alguns não quiseram aceitar até hoje. Mas os apóstolos que eram homens pescadores, simples, muitos iletrados, que não conheciam quase nada. Hora que abriram a cabeça para a salvação, para a evolução que Jesus veio trazer dos céus, se transformaram em homens de Deus, tão sábios que escreveram o Novo Testamento. Porque encontraram o seu dia de salvação. Porque se abriram para as boas novas de Jesus, para aquela evolução que Jesus veio trazendo naquele tempo. É porque ele mesmo contou a parábola que ele veio buscar frutos, né? Frutos da nossa evolução. Sem salvação, sem evolução, ninguém entra nos céus, irmãos. Por isso que Deus criou lá um lugar de descanso, um lugar reservado, para quem não estiver preparado. Né? Para quem não tiver santificado, consagrado, para quem não tiver que evoluído, vai lá terminar a sua evolução, para só depois entrar nos céus. A igreja ensinou isso, está nos nossos livros, é nossa doutrina. Que a grande batalha do final dos tempos será isso, irmãos. Quando Deus autorizar o profeta a fazer aqueles milagres que vão chamar a atenção do mundo inteiro para esse planeta. E fazer despertar para essa igreja. Porque, irmãos, o despertar para a igreja vai ser só quando Deus autorizar. Porque senão nós não suportaríamos, nós não aguentaríamos. Aliás, é a palavra de Jesus: se aqueles dias não fosse abreviado, nem os escolhidos se salvariam. Por isso, não perca o seu dia de salvação. Abra o seu coração, não se feche para as mudanças, para as coisas novas, não se feche para a evolução que a Santa Avó Rosa e o Santo Imaldo têm nos trazido nesses tempos do fim, porque essa igreja está 1000 anos, 2000 anos à frente de qualquer movimento, sem querer falar de nenhum movimento religioso, porque Deus escolheu essa igreja para ser a igreja dos tempos do fim. E para isso, né, Ele nos deu essa igreja, e nos deu armas. Uma das armas é a oração. É sobre ela que nós vamos meditar agora. O valor da oração para a vida e a felicidade dos filhos de Deus. Deus o Pai nos concedeu a grande glória de nos dirigirmos a Ele e aos seus santos através da oração. A oração é uma arma poderosa que Deus nos concede para nos defender de todo o mal e para buscarmos sua graça, sua virtude, poder, santificação e termos paz, vida, saúde, prosperidade e tudo que Ele nos deu. Portanto, é a oração que nos liga a Deus, que nos religa a Deus. Assim como a função da religião é religar a Deus, né? Fazer nós voltarmos de novo para Deus, porque nós viemos de Deus e vamos voltar para Deus. A oração nos sintoniza com Deus, nos faz contatar com Deus e com os seus santos, como nos mostram as Sagradas Escrituras.
Porque está dito assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, daqueles que buscam a sua salvação, que buscam se abrir aquilo que o nosso Deus quer que nós melhoremos, nos santifiquemos, nos consagremos. Por isso São João, em sua primeira carta aos fiéis de seu tempo, diz o seguinte sobre o poder da intercessão, ou seja, de interceder por nós, como fez o Senhor Jesus ao ouvir o nosso clamor e oração. Diz assim o amado apóstolo São João: esta é a confiança que temos para com Ele, para com Jesus, o Divino Mestre, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele, Jesus, nos ouve. E se sabemos que Ele, Jesus, nos ouve, quanto ao que pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Mas tem que saber pedir, né, irmãos? Tem que saber pedir. Pedir na hora certa, pedir do jeito certo, ser humilde para pedir, né? Se abrir, está dizendo aqui, ó, abra o teu coração. Foi o que o coro cantou aí, abra o teu coração. Hoje, no tempo do Consolador e também do seu sucessor, ou seja, tempo da Santa Avó Rosa, tempo do Santo Irmão Aldo, que são os tempos da regeneração, da restauração de tudo, o mesmo se dá de uma forma muito mais abrangente, pois o poder de Jesus aumentou muito mais, formando novos santos, como a Santa Avó Rosa Consolador e o Supremo Pastor Santo Irmão Aldo, seu sucessor da Santa Avó Rosa, que juntos com a Mãe Virgem Maria Santíssima intercedem por todos, diante de Deus o Pai, diante de Jesus nosso Senhor, e eles com todos os santos e anjos da glória, vivem intercedendo por nós, que haveremos de herdar a salvação, e que lutam ao lado desses santos de Deus para nos ajudar, a fim de que possamos vencer a cada dia a nossa jornada aqui na terra, a nossa jornada feliz, como cantou o coro. Por isso, estimados irmãos e irmãs apostólicos, nada temos que temer, pois a oração é uma arma poderosa que Deus nos concedeu, conforme Jesus ensinou aos seus discípulos, dizendo: por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. E continua o Divino Mestre: tudo é possível ao que crer. Mas Santa Avó, mas Santo Irmão Aldo, eu não estou conseguindo entender aquilo que está sendo ensinado da igreja. Meu coração está se fechando, não quer se abrir aquilo. E se for da Senhora, se for coisa do céu, se for coisa do Irmão Aldo, abra o meu coração, como canta aqui ó, no dia de salvação, abra o meu coração, para me aceitar essa verdade, para mim me abrir a essa novidade. Porque em todos os tempos, irmãos, desde que o homem pisou nesse planeta Terra, o homem vem evoluindo, em evolução, e tinha que ser assim. A própria igreja apostólica evoluiu. Se pegarmos a história da igreja aqui, da restauração, porque a nossa igreja vem lá do tempo dos apóstolos, nossa igreja tem mais de 2000 anos, nasceu com Jesus, com a Virgem Maria. Não chamamos aí igreja apostólica primitiva do tempo de Jesus? A igreja apostólica vem lá daquele tempo, mas nós falamos aqui por causa da lei, né? Porque a igreja tem que ser situada num tempo, né? De entre aspas, fundação, na verdade uma restauração, 1954. Se nós pegarmos a igreja apostólica de 1954 até hoje, a igreja apostólica evoluiu demais, demais. Quem disser que essa igreja não evoluiu, irmãos, ou não passou por aqui, ou não viu, ou não quer ver. Mas essa igreja evoluiu, continua evoluindo, vai evoluir até o fim, e quando nós formos para o céu, nós vamos continuar a nossa evolução. Nós vamos continuar melhorando.
né? Progredindo espiritualmente. Lá no reino dos céus é só espiritualidade no espírito. O nosso espírito é o que sobrevive. Mas continua aqui o boletim. Entretanto, para que as orações dos filhos de Deus sejam ouvidas e atendidas, devemos sempre seguir os ensinos do Divino Mestre Jesus, que é a doutrina de Jesus e a disciplina perfeita para aquele que crer. Disse Jesus aos seus discípulos: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa é a parte gostosa, né, irmãos? Mas olha aqui, ó. Mas tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é leve, e o meu jugo é suave. É leve, é suave para quem abre o coração. Os apóstolos só se tornaram grandes depois que eles abriram o coração. Mesmo sem Jesus estar presente com eles, porque Jesus foi para os seus 3 anos de ministério. Aqueles infelizes lá, resistentes à sua evolução, caçaram o seu mandato, e ele foi para os céus, e os apóstolos ficaram lá, entre aspas, né, sozinhos. Jesus nunca os abandonou, mas no corpo nunca mais eles contemplaram Jesus. A não ser São João, quando recebeu as revelações de Apocalipse. São Paulo, quando foi arrebatado até o 3º céu, que diz que viu e ouviu coisas que ao homem não era lícito nem ver e nem ouvir. Mas, normalmente, ninguém mais viu Jesus, ninguém contemplou Jesus. E mesmo com o ministério de Jesus em Espírito, eles produziram demais, que os grandes gênios da religiosidade de nossos tempos não chegam aos pés dos apóstolos, que eram homens simples, iletrados quase, pescadores, rudes. Mas quando eles se abriram, né, para a salvação, para a evolução, para o ensino, os ensinos novos de Jesus, porque Jesus foi um grande revolucionário, né? E trouxe mudança. E ele mesmo falava assim: os antigos disseram isso, mas eu digo aquilo. Moisés disse isso, mas eu digo aquilo. E foi evoluindo a doutrina do Antigo Testamento. Jesus evoluiu. Nem todo mundo aceitou. Muitos resistiram a ele. Cada um fez a sua escolha e cada um teve o seu resultado. Os apóstolos, nós sabemos que estão nos céus. Além de virarem os grandes doutrinadores, os grandes escritores, né, do Novo Testamento, hoje estão lá no céu. Nós vamos falar sobre eles daqui a pouco. Continuando. Vê o nosso tempo. Portanto, é preciso ter humildade para obedecer os ensinos que Jesus, nos concedeu através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, conforme a Igreja Apostólica ensina e tem em sua doutrina e disciplina as regras para um bom viver de um filho de Deus, para que as suas orações sejam ouvidas e atendidas, conforme nos ensinou o santo profeta Irmão Aldo ao dizer assim: portanto, a santidade é necessária para o ser humano manter-se ligado ao Espírito de Deus e aos seus santos, onde procedem as fontes da vida e da felicidade, a fim de que a sua oração seja ouvida e atendida. Não basta só orar, você tem que fazer a sua parte. Tem a parte da chamada aí meritocracia, quer dizer, eu tenho que ter méritos para ganhar. A igreja sempre ensinou isso. Nós temos que fazer a nossa parte. Entendam, estimados irmãos e irmãs, que é de vital importância estarem ligados ao Espírito de Deus através da oração, consagração e santificação, pois é a garantia de nossa vitória, como nos ensina o apóstolo São Paulo em sua carta aos Efésios. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, que são as virtudes divinas, como a fé, o amor, a bondade, a justiça, a temperança, a paciência, a coragem, a humildade, o zelo e a verdade, e todas as virtudes, para que possais resistir nos dias maus, e depois de teres vencido tudo,
permanecer inabaláveis, fiéis, garantindo a sua coroa, garantindo a sua salvação. Irmãos e irmãs apostólicos, façam sempre as suas orações, seja nas lutas ou na paz, porque nós não devemos fazer oração só para pedir, né, irmãos? Já dizia o sábio aí: Senhor, eu tenho muito mais para agradecer do que para pedir. Se nós formos contar, irmãos, nós temos que agradecer muito mais do que pedir. Por isso está dizendo aqui a igreja: irmãos e irmãs apostólicos, façam sempre as suas orações, sejam nas lutas ou na paz, e também sejam sempre agradecidos pela grande misericórdia e amor de Deus o Pai, em ouvir as nossas orações, e por ter nos dado a Santa Avó Rosa Consolador, e o Santo Irmão Aldo, seu sucessor, que estão juntos a Jesus e a Virgem Maria, sempre intercedendo por nós diante de Deus o Pai. Lembre-se sempre do nosso hino apostólico: a oração de um justo sempre é ouvida nos céus. A palavra aqui é claro, a oração tem que ser justo. A oração de um justo sempre é ouvida nos céus. É um hino nosso. Mas tenham mérito por obedecer tudo o que aprendemos nesta Santa Igreja Apostólica, para estarem ligados a este Santo de Deus e receberem as suas bênçãos, graças e virtudes. Terminou aqui falando de se chegar em oração, irmãos, diante dos santos, né, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo. A igreja pregou, né, na sua história, que a Santa Avó Rosa era a rainha dos céus, Virgem Maria era a rainha dos céus, Jesus, como filho de Deus, ninguém é inquestionável que ele era também um príncipe da vida, né? Rei dos reis, Senhor dos senhores, mais do que coroado. E no final aí tivemos aí a coroação do profeta Irmão Aldo, ainda em maio aí comemoramos aí a sua coroação. Irmãos, onde que é o lugar dos coroados? Até que na história, né, na nossa história humana, nós aprendemos que o lugar de quem tem coroa é na corte. Os da corte são coroados. Então, a Virgem Maria é rainha do céu, coroada. Santa Avó Rosa, rainha do céu, coroada. Jesus, rei dos reis, Senhor dos senhores, coroado. Santo Irmão Aldo ainda coroado esses dias aí, né? E nós comemoramos. Onde que é o lugar deles? Na corte celeste. O maior poder dos céus e de tudo, o maior poder e o maior galardão que Deus poderia dar para alguém e que alguém poderia merecer: fazer parte da corte celeste. Se eles são coroados, o lugar dele é na corte. Então nós chegamos diante deles, dobramos os nossos joelhos diante dele. As mães dobram os joelhos pelos seus filhos, os pais também, pela sua família, pelo seu estudo, pelo seu emprego, pelo seu relacionamento aqui na igreja. Para fazer a sua oração, a sua prece, a sua súplica, ou para agradecer, ou para pedir, ou para pedir a intercessão ou por si, ou por alguém, por um parente, por um amigo, por um familiar, por um amigo de escola, por um amigo de trabalho, por um vizinho, porque não é pecado pedir. Pedir para Deus não é pecado. Interceder pelos outros não é pecado. Então chegamos em oração diante desse poder, irmãos, tão grande. E a maior glória da igreja apostólica, irmãos, é que os 4 maiores santos de toda a criação divina, os 4 foram formados na igreja apostólica. Jesus e a Virgem Maria foram formados na igreja apostólica primitiva, e a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo formados na igreja apostólica atual, restaurada. Acho que o coro canta o hino na igreja restaurada, porque a igreja nossa foi restaurada, vem desde do tempo dos apóstolos, tanto que ganhou o nome de igreja apostólica em homenagem aos apóstolos que Jesus mandou. Trocaram o nome da igreja. Se nós pegarmos uma foto, aí tem lá: Tenda de Deus para cura e salvação divina. Depois teve outros nomes aí, mas no final que fique só a igreja apostólica em homenagem aos apóstolos. Então, Jesus e a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão, irmãos, ganharam esse poder
E a glória da igreja apostólica é os 4 apostólicos. Irmãos, isso não é brincadeira, isso é história, isso é fé. A igreja pregou isso, nós que temos que pensar nisso. Por isso nós temos que se abrir a tudo aquilo que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo quiser nos dar. Quem se fechar, aqui, ó, não é o pastor que cantou, o coro cantou. Abre hoje o teu coração, a sua mente, a sua razão, para aceitar a salvação, para aceitar o que os céus quiserem nos dar. Porque, irmão, se a igreja tivesse preparada, nós tínhamos ido para o céu com o profeta. E ele mandou publicar lá no boletim em dezembro de 2013. Alguns pastores aí usam, a igreja está preparada. O profeta não disse isso no boletim. Ele disse, a igreja está preparada para seguir em frente. Nem para ficar parada, nem para voltar para trás, mas para seguir em frente. Seguir em frente, irmãos, é desenvolvimento. É mudança, é evolução. Quando foram votar aí o último estatuto da igreja, e tivemos acesso, foi publicado no site da igreja. Vai lá os obreiros ou quem quiser, tá lá no nosso site. 7 vezes nós contamos. 7 vezes falando da necessidade da evolução. De evoluir espiritualmente, assim como nós podemos evoluir materialmente nesse planeta Terra, que não é pecado também, ter coisas, viver a vida, né? Desde que seja uma vida honesta, de tudo que Deus colocou para nós nesse planeta, faz parte da vida. Depois quando chegar lá no céu, Senhor, eu não consegui tudo aquilo no planeta, meu filho, eu criei para você lá, né? Criou para nós que tem que aproveitar, irmãos, dentro da doutrina, dentro dessa nossa coisa que nós aprendemos. Por isso que nós agradecemos aí muito a essa igreja apostólica, né? Porque essa igreja nos deu tudo, irmãos. Tudo. Inclusive nos deu a Santa Avó Rosa, nos deu o Santo Irmão Aldo, nos fez conhecer o verdadeiro Jesus, a Virgem Maria, os apóstolos. Essa igreja nos deu tudo. Por isso nós começamos a nossa reunião dizendo assim, nós somos a igreja apostólica. Não é esse templo que é a igreja apostólica. Nós é que somos a igreja. E onde nós estivermos, nós temos que ser esta igreja. Igreja apostólica. Nós agradecemos muito a igreja apostólica. Bom, nosso tempo está correndo. Vamos passar aí para o outro assunto. Como foi importante o ministério dos santos apóstolos, já comecei falando deles e estou falando deles desde a abertura da reunião, já sabia que ia tocar nesse assunto também. Mas como foi importante o ministério dos santos apóstolos para a obra gloriosa do Senhor Jesus. Estimados irmãos e irmãs apostólicos, nós veneramos, irmãos, amamos, adoramos profundamente os santos apóstolos de Jesus nosso Senhor, pois muito lutaram e sofreram para divulgarem a preciosa doutrina do Evangelho do Reino dos Céus, que receberam de nosso Senhor Jesus, e até perseguições injustas dos homens maus daquele tempo em que viveram aqui na terra. Porém foram vitoriosos, divulgaram o nome do Senhor, divulgaram sua poderosa doutrina e seu sacrifício em favor da salvação de almas preciosas para a glória dele Jesus e de Deus nosso Pai. Conforme escreveu o amado apóstolo São Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, e também nas cartas de São Paulo, de São Pedro, de São João, de São Mateus, de São Marcos, de São Tiago e de São Judas, que foram os que escreveram o Novo Testamento. Jesus, antes de subir ao céu vitorioso, ele disse assim aos apóstolos, conforme registrou São Mateus no final do seu evangelho: toda a autoridade, ou seja, todo o poder, né, foi-me dado por meu Pai, tanto nos céus como na terra. Irmãos, todo o poder, Jesus disse que o Pai lhe deu no céu e na terra. E depois, e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus,
ensinando-as a observar tudo o que vos tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo, até os nossos dias, né? Consumação dos séculos. Os santos apóstolos cumpriram esta missão tão importante que Jesus lhes entregou. Cumpriram com amor e sacrifícios, enfrentando lutas, perigos e até a morte. Porque eles se abriram a tudo que Jesus ensinou, irmãos. Podia parecer que na época deles, aquelas coisas que Jesus trouxe eram revolucionárias. Eram ensinos até diferentes, né? Mudando ou melhorando ou evoluindo os ensinos dos profetas. E eles se abriram para Jesus, né? E enfrentaram tudo, irmãos, por amor a Jesus. São Paulo escreveu várias cartas aos cristãos de várias cidades da Ásia e da Europa. E São Pedro também escreveu 2 importantes cartas de grande valor e preciosos ensinos para os cristãos, a fim de ensiná-los a viver a doutrina do Evangelho de Jesus. E São Pedro foi preso por pregar o nome do Divino Mestre. Mas Jesus enviou o seu anjo e o livrou da prisão milagrosamente. Ele fala que ele ensinou os cristãos de seus tempos, né? Eu melhoro aqui, ensinaram os apostólicos do seu tempo, da igreja apostólica primitiva, porque lá já era igreja apostólica, eles eram apóstolos, igreja apostólica. São João também muito lutou para pregar o Evangelho de Jesus, nosso Senhor, e teve a glória de receber do Senhor Jesus as preciosas revelações que estão escritas no livro do Apocalipse, sobre o futuro da igreja e das promessas de Jesus sobre o santo vencedor, que seria o Espírito Consolador, Santa Vó Rosa e também o seu sucessor, Santo Irmão Aldo. E também importantes revelações sobre o futuro das nações e as coisas que iam acontecer nos tempos do fim, que são os nossos dias de hoje. Nós estamos nos tempos do fim, nós estamos nos tempos da regeneração. Por isso que esse mundo está em polvorosa aí. Todos os santos apóstolos foram vitoriosos, à exceção de Judas, né, que traiu Jesus, né, e teve o seu preço lá, e estão na glória de Deus, e estão ao lado da Santa Vó Rosa, da Virgem Maria Santíssima, do Santo Irmão Aldo e dos santos profetas, e de todo o poder celestial, para ajudar a nossa igreja e todos os que crerem a confiarem na mensagem de nossa igreja, ainda que seja uma mensagem forte, ainda que seja uma mensagem que tenha que derrubar alguma coisa que está por aí, que ficou todos esses milênios aí na história da humanidade, porque está lá a promessa, que o Consolador e seu sucessor nos ensinariam toda a verdade, nos guiariam em toda a verdade, e no final restaurariam tudo. E conhecendo essa verdade nos libertaria de toda essa confusão, né, doutrinária que existe nesse mundo. Santo Irmão Aldo também, quando esteve entre nós em diversos boletins, assim afirmou: estes santos, quer dizer, santos apóstolos, profetas, participam de nossas reuniões e ajudam a guardar os que estão crendo na missão profética de nossa igreja e a guardar os bons e humildes de coração, para que venham a crer na mensagem apostólica e possam ser felizes e abençoados. Irmãos, tem gente de bom coração no mundo inteiro, neste planeta, tem muita gente para ser salva. Muita gente. Ainda acho que foi na festa de junho do ano passado, o pastor pregou aqui desse púlpito e disse que lembrou uma coisa que ele não tinha contado, né? Nunca tinha lembrado de ter contado para ninguém, que o irmão Aldo, quando estava aqui, ainda estava vivo em seu corpo, numa de suas idas para os céus, foi levado no lugar reservado, o lugar de descanso, né, de preparo, né, de recuperação, né, onde as almas vão terminar o seu preparo, a sua evolução, para depois entrar nos céus. E o pastor que pregou aqui na sede, está lá, está gravado aí nos anais da igreja, diz que o irmão Aldo, depois dessa vinda, desse arrebatamento ao céu, que foi nesse lugar de descanso, disse que para ele, diz que ele viu lá bilhões de almas sendo preparadas. Eu, como pastor e pensador apostólico, eu sempre defendia isso, que Deus no final teria que salvar bilhões de almas, senão não seria uma grande salvação.
Senão isso que o coro canta, que nós teremos uma grande salvação, a grande vitória do reino dos céus, não era verdade. Se não tivesse essa grande salvação, essa grande vitória do reino dos céus, aí vem o profeta e fala para o pastor, ele pregou aqui desse púlpito aqui, ó. O irmão Aldo dizendo, eu vi lá no lugar reservado bilhões, irmãos, bilhões. Não é milhares, não é milhões, bilhões de almas sendo preparadas. Olha a misericórdia do nosso Deus. E também não quiseram terminar a sua evolução aqui no planeta Terra, tiveram que ir lá para o lugar reservado. Antes, né, da sua entrada definitiva para os céus. E Deus quer salvar mesmo milhares, milhões e bilhões de almas, mesmo desses bilhões que estão vivos nesse planeta, irmãos. Não duvide disso, porque aqui Jesus falou, todo o poder me é dado nos céus e na terra, e junto com ele Jesus, Virgem Maria, Santa Vó, Santo Imaldo, formando a corte celeste. Não tem coisa impossível para eles. Para os homens pode parecer impossível, mas para Deus e para esses santos não é impossível. Por isso termina o boletim aqui dizendo, todo amor, gratidão e louvor e adoração aos santos apóstolos pelo ministério importante que realizaram aqui na terra para que chegasse até nós a história da vida preciosa de Jesus, nosso Senhor, o seu nascimento, o seu evangelho e o seu sacrifício e a sua gloriosa ressurreição, e também o valor da vida da nossa Santa Mãe, Virgem Maria Santíssima, para, através da qual, né, Jesus veio cumprir seu importante ministério nessa terra. E também, juntando aqui Santa Vó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo. Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo também fazem parte da doutrina apostólica. Infeliz daquele, infeliz, que se levantar contra o profeta. Ah, eu não quero mais cantar para o profeta. Eu não vou mais cantar para Santa Vó Rosa. Ah, eu quero cantar só para Jesus. Ah, eu quero cantar só para Deus. Irmãos, o nosso coração enche quando canta para Jesus, quando canta para Deus, mas não esqueça o nosso profeta. Esse dia eu cheguei numa congregação, estava um irmão lá chorando. Pastor, faz tempo que eu não ouço cantar aqui hinos do nosso profeta, irmão Aldo. O que está acontecendo? Eu falei, irmão, eu que pergunto o que está acontecendo. Infeliz daquele que se levantar contra esse santo de Deus. Esse santo de Deus foi fazer parte da corte celestial. Está lá Jesus no Apocalipse dizendo assim, o grande vencedor se assentará comigo no mesmo trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Nós estamos falando dos apóstolos. Para os apóstolos Jesus prometeu assim, no tempo da regeneração, quando o Filho de Deus se assentar no seu trono de glória, vocês também se assentarão em 12 tronos para julgar as nações da terra. Para os apóstolos, Jesus prometeu 12 tronos. Para o grande vencedor, não, o grande vencedor, ele disse, se assentará comigo, Jesus, no mesmo trono, no mesmo galardão, na corte celeste, irmãos. Por isso que eu disse mesmo, infeliz, infeliz quem se levantar contra o profeta de Deus. Infeliz, 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 infeliz. Se for dessa igreja, mais infeliz ainda. Ah, eu não quero mais cantar para o irmão Aldo, eu não quero mais pregar para o irmão Aldo, ah, eu não quero mais ouvir nada do irmão Aldo. Oh, infeliz. Estava lá Jesus na parábola do filho pródigo. Só o final do filho pródigo, dizendo que ainda havia muitos filhos, né, que estavam perdidos e precisavam ser achados, estavam mortos e precisavam ser revividos. Nas entrelinhas, irmão, dessa parábola, estava dizendo assim, Deus, eu tenho toda a eternidade para esperar a volta dos filhos pródigos. Você quer pelo caminho mais difícil? Vai ver o que você vai passar lá. Leia a parábola de Jesus que contou do rico avarento. Onde que ele foi parar? Ah, eu terminei a minha vida e gozei. Os banquetes, né? As orgias, as coisas que o tempo dele oferecia. E terminou a vida no corpo, escapei. Ah, escapei. Ah, a parábola de Jesus continuou depois dessa vida. E se encontrou ele lá no estado de condenação, no abismo de trevas. Senhor, Senhor,
Abraão, manda Lázaro, que era o outro que morreu junto com ele e tinha ido para os céus lá. Manda Lázaro aqui molhar o seu dedo e colocar na minha boca, porque eu não aguento aqui. Ah, não. Existe um abismo muito grande aqui entre nós, não dá para passar. Então manda avisar os meus irmãos para eles não virem para um lugar desse. Veja, irmãos, para não ir para o lugar que ele foi. Ai daquele que se levantar contra a obra de Deus, contra as coisas de Deus, contra os servos de Deus, contra os enviados de Deus. Ai daquele, irmão. Irmãos, isso não é ameaça, isso é coisa amorosa para despertar o coração de alguns, para fazer o que o coro mandou dizer aqui, ó. Abre hoje o teu coração para a salvação, para a evolução. Porque ninguém vai entrar no céu se não tiver cumprido, irmãos, o seu preparo. Por isso que Deus criou o lugar reservado. Porque quem não está preparado não vai direto para os céus. A igreja ensina, vai para o descanso, fica lá. Tem gente lá, milhares de anos lá esperando. O profeta foi lá e viu bilhões de almas lá. É uma misericórdia de Deus? É. Esse lugar de descanso reservado é no reino dos céus? É. Não é que no planeta Terra, não fica sofrendo lá. Mas eles ficam lá como que pagando um pedágio, né? Antes de entrar no gozo definitivo da glória. Eles ficam pagando lá, por quê? Vários deles se levantaram contra as coisas de Deus, não se prepararam, não se santificaram, não se regeneraram, não evoluíram, não se abriram para o dia de salvação, não se abriram para as coisas que tem que acontecer. Irmãos, o maior império que governou esse mundo chamou Império Romano. Mas nem o Império Romano não venceu a evolução da Igreja Apostólica. A Igreja Apostólica no seu tempo capengou, eles foram jogados nas covas dos leões, eles foram aprisionados, eles foram mortos, mas o Império não venceu a evolução. A evolução venceu, o Império ruiu. O Império caiu como vai cair a Babilônia, como Jesus ensinou no Apocalipse. A grande confusão doutrinária que está aí, vai cair. O Império caiu, mas a evolução, não. Ninguém venceu a evolução na história dos homens, irmãos. Ninguém venceu a salvação. Ninguém. Essa criação que Deus criou, Deus não criou de brincadeira, irmãos. Deus não criou de brincadeiras. Quantas vezes nós lemos nesse boletim interno da igreja que Deus gostaria de salvar todos? Quantas vezes nós lemos nesse boletim, né? Que Deus queria salvar todos, e a igreja ensina o que você tem que fazer, a receita que você tem que fazer para a salvação. Mas a pergunta, irmãos, que não quer calar é essa: mas se Deus gostaria de salvar todos, e Deus tem todo o poder, até o próprio Filho está falando aqui, ó, todo o poder me é dado nos céus e na terra, e nós sabemos que Deus é todo poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Então se Ele quer salvar todos, irmãos, Ele vai fazer tudo para salvar todos. Por isso que o profeta viu bilhões de almas no lugar reservado. Por isso essa igreja apostólica ainda há de salvar milhares, milhões e bilhões de almas vivas nesse planeta dos nossos tempos. Paguem para ver. As coisas ainda vão acontecer. Por isso que a igreja não estava preparada. Por isso que nós não fomos junto com o profeta irmão Aldo, para dar essa última oportunidade de salvação. E também porque a profecia falava, e aliás até aí no nosso, 209, que teria que se devolver o poder para Deus voltar a reinar, tomar a frente de tudo, para aplicar a última oportunidade de salvação, salvar milhares, milhões e bilhões de almas, e acontecer a grande vitória do reino dos céus. Ah, pastor, mas nós somos 300 congregações, nós somos alguns milhares de apostólicos. Nós somos enquanto Deus permitir. Mas a hora que chegar a hora de Deus, irmãos, estava aqui o Mestre Jesus: eu tenho todo o poder no céu e na terra, Santa Avó Rosa tem todo o poder no céu e na terra, Santo Irmão Aldo tem todo o poder no céu e na terra, Virgem Maria tem todo o poder no céu e na terra. Por isso que eles fazem parte da corte celeste e comandados pelo Pai, que tem todo o poder, dono de tudo, criador de tudo. E tudo é possível para eles. E se Ele gostaria de salvar a todos os irmãos, Ele vai dar oportunidade para todos.
Quem não der ouvidos num primeiro momento, que se veja depois com o seu juízo e o que Deus quiser decidir para eles. Por isso que nós amamos essa igreja apostólica, que é a igreja oriunda lá dos apóstolos, por eles terem nos legado tudo isso. E também, irmãos, ainda fazendo uma defesa aí aos apóstolos, que temos ainda um tempinho. Se Jesus, já falei isso aqui numa aula de matutina, se Jesus, 3 anos, ele conseguiu formar homens, né, que eram praticamente iletrados quase, entre eles, depois tinha alguns lá que eram estudados, mas a maioria não sabia quase nem escrever naquele tempo. Tinham que mandar os escribas escreverem. Homens, né, rudes, né, pescadores, né, acostumados apenas com trabalho braçal. Se Jesus em 3 anos conseguiu fazer deles homens de Deus, que os gênios da religiosidade do nosso tempo se admiram, né, do topo onde chegou os apóstolos, Jesus em 3 anos conseguiu fazer isso com eles, irmãos. Voltemos ao nosso tempo, o profeta ficou 44 anos nessa igreja apostólica. Será que Jesus em 3 anos conseguiu fazer tudo aquilo com os apóstolos, naquele tempo tão difícil? E o profeta não conseguiria fazer isso com nós, nesses tempos do fim, 44 anos, à frente dessa igreja? Irmãos, quem se fechar para isso, está perdendo a sua chance, está perdendo a sua oportunidade, está perdendo o seu dia de salvação, está arriscando sua coroa. Porque o céu, irmãos, os céus não brinca. O céu não brinca. Os planos de Deus são sérios. A obra de salvação, o dia de salvação é coisa muito preciosa para se brincar. A nossa alma vale demais. Jesus disse que valemos mais do que todos os tesouros desse mundo e de todos os mundos desse universo. Então, se Jesus fez isso com os apóstolos e conseguiu formá-los e prepará-los e fazer eles escrever o Novo Testamento, por que o profeta nesses tempos não nos ajudaria também? Nos daria sabedoria, inspiração, intuição, unção dos céus, para levarmos essa igreja à finalização da sua obra e dar essa última oportunidade e salvar milhares, milhões e bilhões de almas para o nosso Deus? Não seria possível isso, irmãos? Se para os homens parece impossível, para Deus não é impossível. E Jesus falando, todo o poder lhe é dado nos céus e na terra, a ele, a Santa Avó Rosa, a Virgem Maria, ao irmão Aldo. E eles têm esse poder, irmãos, de preparar essa igreja e de preparar essa humanidade. Mas tudo só vai acontecer quando Deus quiser, quando Deus autorizar. Essas coisas não são brincadeiras. O mundo só vai despertar os olhos e voltar a atenção para essa igreja quando Deus autorizar. Porque senão nós não suportamos. Quando Deus autorizar isso, nós teremos muito pouco tempo mais nesse planeta Terra. Enquanto estivermos aqui, vamos fazer o que o céu nos pede. E quando Deus autorizar que o mundo volte os seus olhos para essa igreja apostólica e dar essa última e grande oportunidade de salvação, tudo vai acontecer. Tudo se cumprirá. Tudo estará nos eixos, completará tudo para essa grande obra de salvação que o nosso Deus e os seus santos têm levantado através desta igreja apostólica. E o céu, vendo que valeu a pena, e nosso Deus valeu a pena ter investido nessa igreja, ter levantado esses santos poderosos desses tempos do fim, ter levantado essa igreja, ter acreditado nessa igreja, restaurado essa igreja, porque nós somos restaurados para ser igreja de Deus. Quando Deus quis encontrar uma igreja para confiar nos santos e para mandar esses santos em nosso meio, como a Santa Avó Rosa Consolador e o Santo Irmão Aldo, sucessor desse Consolador. Por isso, irmãos, amem esta igreja.
Amem nossa doutrina, nossa disciplina, amem os apóstolos, como está dizendo no boletim, amem Santa Avó Rosa, amem Santo Irmão Aldo, amem Jesus, amem a Virgem Maria, não troquem esses santos por nada desse mundo e não deem ouvido às falácias, irmãos, de outros que não querem. A decisão é de cada um, o dia de salvação é oferecido para todos. Se alguém não quer, paciência, depois pague o seu preço. Não dê ouvidos. Se a pessoa não quer aceitar, não quer entender, deixa ele, faça a sua parte, porque cada um tem a sua coroa para guardar. Guarda o que tens, cantou o coro, né? Para que ninguém, né, tome a tua coroa, para não perder a coroa. E amando essa igreja, e amando esses seus santos, irmãos, sirvam eles com sua potencialidade, com seus talentos, com suas virtudes, com os seus dons, que cada um de nós temos os nossos. Deus distribuiu dom aos homens. Ajudem essa igreja com seus bens também. Não neguem a Deus e a esses santos e a essa igreja nada, porque Deus não nos negou nada, ainda tem nos reservado uma eternidade que não terá fim. A matemática não tem número para falar da finalidade da eternidade, porque não tem fim. Onde reina o amor de Deus, como dizia, né, o hino, infinito amor de Deus que é maior do que o infinito, e que nos ama, e quer nos ver lá na sua glória. Guardem essas palavras em seus corações. Se algumas horas eu falo de um jeito veemente, os irmãos aí deem o devido desconto, esse é o meu jeito, mas defender esses santos tem que ser com essa convicção deles, irmãos, para tocar no coração de quem está ouvindo. Que a bênção de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, dos santos apóstolos a quem homenageamos, dos profetas, de todos os santos e anjos, terminem essa reunião conosco com toda a paz. Amém. Nós vamos encerrar a nossa reunião. Convido para que se coloquem em pé. Vamos cantar o hino do nosso inário, número 85, nossa oração, para prepararmos a igreja aí para essa oração. A ti, Jesus, Salvador, invocamos com fé e amor. Vem
irmãos, cada um faça sua oração, saibam pedir e peçam, irmãos. Aqui tem santo, aqui tem anjo, mas se nós não pedirmos, né, como eles podem nos dar? Temos que pedir e tem que saber pedir, tem que ter sabedoria para pedir. Por isso façam aí a sua oração pessoal. Amém, irmãos. Agora vamos cantar o hino 179. Graças a Deus. Graças a Deus, louvamos a Deus com todo o nosso amor, por Jesus Cristo, nosso Salvador, pela Santa Voz Espírito Consolador. Amém. Agora, irmãos, vamos fazer a oração para finalizar essa nossa reunião de oração, onde o boletim tratou sobre essa oração, ouvimos o coro cantar sobre a oração. Então vamos terminar o nosso culto, essa nossa reunião, com uma oração. Pai Santo e nosso Deus, nos dê todos os descontos possíveis, Pai, quando nos empolgamos para defender Tua igreja, para defender o santo profeta irmão Aldo, para defender a Santa Avó Rosa, apenas e tão somente com o desejo que os Teus filhos entendam e aprendam essa preciosidade que o Senhor nos deu nesses tempos do fim, essas luzes, essas estrelas da manhã, como está lá no Apocalipse, como já cantava o nosso hino, que nem sabia que estava falando da estrela da manhã, quando dizia que essa igreja era como o sol a brilhar, porque tinha à frente esse sol, Santa Avó Rosa, este sol, Santo Irmão Aldo, essa luz que está guiando essa igreja apostólica, e haverá de guiar essa humanidade rumo aos céus, haverá de dar essa última oportunidade de salvação para essa humanidade, porque o Senhor ama a todos, Pai, todos são seus filhos, são tua criação, criada à tua imagem, à tua semelhança.
Assim como o profeta diz que viu bilhões lá no lugar reservado, se preparando, terminando a sua evolução. O Senhor pretende salvar muitas almas, milhares, milhões e bilhões de almas nessa tua grande salvação. Senão não seria uma grande salvação, não seria uma grande vitória do reino dos céus. Por isso nós te agradecemos muito por isso, Pai. Te agradecemos por esta igreja apostólica, porque tudo nós aprendemos aqui, Pai. Se hoje nós temos Santa Avó Rosa, se hoje nós temos Santo Irmão Aldo, se hoje nós acreditamos na Virgem Maria, se hoje nós acreditamos em Jesus, no Senhor, no lugar reservado, nos teus santos, se nós divulgamos a esse mundo que essa igreja representa a segunda vinda de Jesus, se o Senhor restaurou aqui a fé nos santos, tudo nessa igreja apostólica, a restauração dessa igreja nesses tempos do fim. Por isso amamos essa igreja e os seus santos, Pai. Amamos os apóstolos, amamos os profetas. E ajude-nos também a amarmos uns aos outros, amarmos o nosso irmão, nos unirmos. O profeta pediu tanto isso. Nos unirmos para darmos essa última oportunidade de salvação para essa humanidade. E agora, ao terminarmos esta reunião, irmãos, olha para esses pedidos de oração, Senhor Deus, que estão aqui nessa caixa de oração. Também os nomes que os teus filhos estão apresentando em nossas orações pessoais, estão pedindo por si, por seus familiares, por seus amigos, por seus vizinhos, por seus colegas de trabalho, de escola, por seus parentes, por alguém que mandou pedir uma oração, porque não é pecado pedir. Dê para cada um conforme a tua justiça e o teu juízo, Pai. Conforme puderem receber, conforme for a hora certa, conforme estiverem fazendo a sua parte, estão pedindo talentos, virtudes e dons para te servirem nessa igreja, nessa obra, para o Senhor consumar essa última oportunidade de salvação para essa humanidade. Dê esses talentos para eles, Pai, conforme o teu juízo, conforme a tua justiça, conforme o merecimento deles, conforme for a hora própria e oportuna. Por isso, irmãos, ao terminarmos esta reunião, recebam a bênção de Deus, de todos esses seus santos, a bênção de nosso Deus eterno, Criador, que nos ama demais, somos sua imagem e semelhança. A bênção de Jesus, seu Filho amado, nosso eterno Salvador, que deu a vida por nós. Ainda esses dias comemoramos o seu sacrifício, o seu martírio, porque veio buscar frutos, né, de evolução aqui nessa terra e nos evoluir mais ainda para Deus, com tudo que nos ensinou. Receba a bênção da Virgem Maria Santíssima, Mãe de Jesus, nossa Mãe, Rainha do Céu. Essa igreja apostólica tem tudo a ver com esta santa, por isso que nós a amamos, a adoramos, a veneramos, porque ela foi berço da igreja apostólica primitiva, nos dando Jesus, e ajudou a restaurar a igreja apostólica nesses tempos do fim. Receba a bênção da Santa Avó Rosa, nosso Consolador, esta santa poderosíssima, quando chegou no céu como uma grande vencedora, como uma testemunha mártir do poder de Deus, junto com Jesus, virou rainha dos céus. O outro Consolador, e a rainha dessa igreja apostólica, a rainha dos apóstolos, junto com a Mãe Virgem Maria Santíssima. Recebeu por fim a bênção do irmão Amaldo, primaz da igreja, profeta dos tempos do fim, sucessor do Consolador, anjo de Deus entre nós, que viveu aqui 44 anos, dando a vida por essa igreja, servindo essa igreja. E hoje faz parte da glória celeste, da corte celeste, do poder, do maior poder dos céus, para, junto com Deus, com Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, nessa corte, darem com essa igreja essa última oportunidade de salvação para essa humanidade. Recebam, pois, irmãos, a bênção de Deus de todos esses seus santos. É o desejo deles, é o meu desejo também, e vão assim em paz para os seus lares. Amém.